Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o outro exercício, então, que a gente tem aqui sobre Insert, Update e Delete. Primeiramente, está falando para baixar o arquivo americanas.sql e importar esse arquivo no phpMyAdmin. Eu já tenho esse arquivo aqui no meu computador, americanas.sql. Já iniciei o XAMPP e abri o phpMyAdmin. A gente precisa fazer a importação agora desse banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente tem que criar um novo banco de dados. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em New. Vou fornecer um nome para esse banco de dados. Vou colocar o mesmo do arquivo, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. E vou clicar em Criar. Então, foi criado o banco de dados, ele está vazio, e a gente precisa importar os dados que está, naquele arquivo. Então, a gente vai escolher o arquivo, americanas.sql, e vai clicar em executar. Aqui a importação terminou, então a gente tem um pequeno relatório do que foi realizado. Então foram criadas algumas tabelas e o MySQL não retornou nenhum erro. Então todas as consultas aqui foram feitas com sucesso. Então agora a gente precisa conhecer um pouco mais desse banco de dados. Então a gente vai ter que verificar qual que é a estrutura de cada tabela dessa, entender como que elas estão relacionadas. Para a gente ver o relacionamento e um pouco da estrutura, a gente pode clicar no banco de dados, ir em mais, desenhador. Nessa parte temos o modelo lógico desse banco de dados. Então aqui a gente tem as tabelas, certo? E a gente tem aqui chaves estrangeiras ligadas por essas linhas aqui. Então, de onde vem cada chave estrangeira. Então, vamos lá. A gente vai começar pelos clientes. O que o cliente tem? Ele tem um ID cliente, então é um identificador desse cliente. Não é um CPF dessa vez. É um identificador inteiro, então vai ser um número. Ele vai ter um nome, varchar 80, então ele vai aceitar uma cadeia de caracteres de até 80 dígitos, 80 caracteres. Inclusive, aqui vai contar os espaços em brancos. A gente tem a data de nascimento, que vai ser do tipo date. Outra tabela que a gente tem vai ser a produtos. Produtos vai ter o ID do produto, vai ter o nome, descrição, valor, quantidade em estoque. Então aqui a gente tem os hashtags, são os campos obrigatórios e os outros são os campos opcionais. A gente tem aqui o tipo de cada campo. Então vocês podem observar aí qual que é esse tipo. A gente tem uma tabela de endereços, que vai ter o ID do endereço, a rua, o número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado. A gente tem aqui também uma tabela de compras. Então a gente tem o ID de compra, que é inteiro, ID do cliente, data, endereço de entrega. Então aqui a gente tem um ID compra, que ela vai ser chave estrangeira em outra tabela. E a gente tem aqui um ID cliente, que é chave estrangeira, que está relacionando o ID cliente da tabela clientes. Então aqui tem que ser do mesmo tipo, inteiro. Tá? Eu falei errado para vocês aqui, eu falei que o hashtag é obrigatório. Não, o hashtag ele é para identificar um número, então inteiro, ou float, ou decimal. E a gente tem aqui, esses papeizinhos são para identificar campos de texto, varchar, char. E a gente tem um calendáriozinho para identificar a data. E uma chave amarelinha para identificar a chave primária. Então, essa tabela aqui, o ID cliente ele é chave primária. Aqui embaixo, o ID cliente ele é uma chave estrangeira. O ID compra ele é uma chave primária. E assim sucessivamente. Então, olha só, a gente tem uma tabela de clientes e a gente tem uma tabela de endereços. E tem uma tabela para relacionar os clientes e os endereços. Por que isso? Porque o cliente e o endereço era um relacionamento, tinha um relacionamento entre eles que era N para N. Então, um cliente pode ter vários endereços e um endereço pode pertencer a vários clientes. Então, criou-se uma tabela aqui com a chave primária de cada uma das entidades que a gente tinha antes, e as duas vão ser chave primária
e ao mesmo tempo são chaves estrangeiras, porque o ID cliente ele vem de um valor que está em cliente. E o ID endereço ele vem de um valor que está em endereço. A gente tem uma tabela aqui de telefones. No telefones a gente tem o ID do telefone, o DDD, o número e a descrição. Esse telefone, um cliente pode ter vários telefones e um telefone pode ser de vários clientes. Então, era um relacionamento N para N. Criou-se uma nova tabela para relacionar essas duas informações, com a chave primária de cada tabela, sendo uma chave primária composta agora, e as duas é chave estrangeira. Então, chave estrangeira é porque o valor está presente em outra tabela como chave primária. Então, clientes telefones, a gente tem um ID cliente, que veio de uma tabela cliente. Então, para cadastrar um registro na tabela clientes telefones, primeiro a gente tem que cadastrar um cliente e primeiro a gente tem que cadastrar o telefone. Então, antes de cadastrar nessa tabela clientes telefones, a gente tem que colocar um cliente e tem que colocar um telefone. Para depois a gente ter o ID dessas duas informações e relacionar nessa outra tabela aqui. A gente tem uma tabela aqui de compras e a gente tem uma tabela de compras produtos. Por quê? Porque um produto ele pode estar relacionado a várias compras e uma compra pode estar relacionada a vários produtos. Aqui em compras a gente tem o ID da compra, do produto, o valor e a quantidade. Então, a gente tem valor em produtos e a gente tem valor em compras produtos. Por que isso? Porque o valor de um produto pode alterar e a gente tem que guardar a informação de quanto que foi aquele valor vendido para determinado cliente em alguma compra. Exemplo, hoje a gente vai comprar aí um produto, um arroz, tá quanto? Tá R$12. Então, aqui nessa tabela de produtos vai estar arroz, R$12 e a quantidade que está em estoque. Quando alguém fizer uma compra, vai aparecer aqui o ID dessa compra, o ID do produto, que é o arroz, o valor que ele está no momento, R$12, e a quantidade daquele arroz que a pessoa comprou. Então, por exemplo, 5 pacotes. Então, aqui a quantidade, no produtos, é quantidades em estoque. E aqui em cima é a quantidade que foi vendido naquela compra. Então, semana que vem, o arroz vai subir, vai passar para R$17. Só que aquela compra que foi feita na semana anterior, o rapaz comprou o arroz por R$12. Então, essa informação vai ficar armazenada. Se eu não colocasse o valor nessa tabela, ele iria mudar. Ia passar para R$17, como se a pessoa tivesse comprado o arroz por R$17. Então, é importante que a gente armazene qual foi o valor da compra, Então, qual foi o valor daquele produto naquela compra. Porque depois, se mudar o valor do produto, não vai alterar o histórico de compras anteriores. Aqui é o mesmo caso de clientes endereços e clientes telefones. A gente tem uma tabela que tem uma chave primária composta por ID compra e ID produto, sendo que as duas são chaves estrangeiras. ID compra vem da tabela compra e ID produto vem da tabela produtos. Então, primeiro a gente tem que cadastrar uma compra e depois um produto para poder cadastrar uma compra e os produtos. Então, a gente pode cadastrar um produto e uma compra, isso não tem problema a ordem. O que acontece? Compras, produtos só pode ter um registro depois que tiver compras e um produto cadastrado. Porque a gente tem uma chave estrangeira aqui que só pode ser adicionada se tiver um ID da compra aqui. Então, se o ID da compra ainda não foi registrado, como que eu vou inserir em compras, produtos? Então, primeiro a gente tem que inserir nessas tabelas que não são as de relacionamento, que vai ser a clientes, endereços, compras, telefones e produtos. Depois a gente vem inserindo nessas tabelas que são os relacionamentos, ok? Então aqui dá para ter uma visão dos relacionamentos, de como essas tabelas estão relacionadas, onde que estão as chaves estrangeiras e primárias. Mas aqui não dá para eu saber se um campo é autoincremente, se um campo permite valores nulos. Então, para isso, a gente vai ter que entrar em tabela por tabela. Só que a gente pode fazer isso no momento da inserção. Eu vou só mostrar o de clientes primeiro. Se eu clicar em clientes, a gente vai em estrutura. A gente tem o ID do cliente, que é uma chave primária, é do tipo inteiro e ela é autoincremente. Então, eu não preciso informar
o identificador do cliente, ele vai ser automático e vai incrementando de um em um. A gente tem o nome varchar 80, como a gente tinha visto, e a gente tem o data de nascimento. Nenhum campo é nulo, então a gente vai ter que fornecer o nome e a data de nascimento obrigatoriamente. O ID do cliente ele vai fazer o autoincremente. Então, vamos passar por exercício aqui para a primeira questão e a gente vai olhando as tabelas conforme a gente precisar. Questão número 1 é para realizar as seguintes operações, né? Inserir os seguintes clientes. Mas aqui a gente tem várias informações dos clientes. Então, na nossa tabela de cliente, a gente viu que a gente só precisa passar o nome e a data de nascimento. Então, a gente vai passar aqui o nome e a data de nascimento. O endereço dele a gente vai inserir em outra tabela e vai fazer o relacionamento desse endereço com esse cliente. Então, vamos lá. A gente tem aqui o Marcos e a data de nascimento dele. Para inserir, eu vou clicar na tabela clientes, né? E vou em SQL, só para ficar a ordem das colunas aqui para eu poder ver. A gente vai apagar tudo e vai escrever insert into o nome da tabela que a gente quer inserir. No caso, clientes. Quais colunas que a gente vai informar valor? A gente vai informar valor para nome e a gente vai falar qual que é a data de nascimento. Então, quais são esses valores? Então, values, nome é um varchar, então tem que ser entre aspas. Marcos, vírgula, data é um date, então vai ser entre aspas, naquele formato que a gente já viu. Ano com 4 dígitos, tracinho mês com 2 dígitos, tracinho dias com 2 dígitos. Então, qual que é o ano de nascimento de Marcos? 1948. 1948, tracinho o mês 01 e o dia 31. Então, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ponto e vírgula por quê? Porque eu vou fazer todos os comandos e vou salvar isso em um arquivo. Foi pedido aqui no exercício, anote todos os comandos em um arquivo de texto. Então, vou anotar todos esses comandos. Depois, se eu pegar o banco de dados vazio e executar todos os comandos, ele vai ficar do jeito que a gente fizer aqui no exercício. Então, quando a gente concluir o exercício, o banco de dados vai estar em um estado. Para chegar naquele estado, a gente pode pegar o banco de dados vazio e executar todos os comandos que a gente vai colocar nesse arquivo aqui. Então, o primeiro comando é esse, a gente pode executar. Aqui ele fala que uma linha foi inserida e essa linha, né, o ID da linha inserida é 1. Então, a gente não passou ID por clientes, mas se a gente for lá na tabela clientes, a gente vai ter aqui os registros que a gente já inseriu. A gente inseriu o Marcos Cunha com essa data de nascimento, mas o ID dele é 1. Então, no meu caso, o ID do cliente é 1. Vamos passar para o próximo registro. Então, aqui a gente tem duas opções a se fazer. A gente pode adicionar o próximo cliente e depois o Nicolas também, ou a gente pode adicionar o endereço do primeiro cliente e já relacioná-lo ao cliente. Então, vamos inserir primeiro esse endereço e depois eu faço aqui esses dois. Então, o endereço de Marcos, a gente já tem aqui. Então, a gente vai lá na tabela de endereços. Então, a gente tem aqui, endereços. Eu vou dar uma olhada na estrutura para ver o que a gente precisa fornecer ou não. ID endereço, autoincremente, então a gente não precisa fornecer, ele vai fazer sozinho. Rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado. Quais valores são nulos? Nenhum. Então, todos os valores são obrigatórios. Só que se eu olhar aqui em endereço, eu já tenho um valor que é nulo, complemento. Então, complemento no endereço de Marcos não tem. Então, na hora que eu for tentar inserir aqui, vai dar um erro. Porque aqui está falando que não pode ser nulo. Então, antes de inserir esse registro, a gente vai alterar esse valor de complemento, né? A gente vai colocar para ele poder aceitar valores nulos. Então, a gente vai selecionar o complemento e vai clicar em muda. Aqui a gente pode fazer a edição de uma coluna do banco de dados, de uma coluna da tabela desse banco de dados.
Se vocês perceberem, tem uma coluna aqui escrito nulo. Essa coluna vocês podem marcá-la. Então aqui a gente vai poder aceitar agora valores nulos. Vou clicar em guarda. Olha só, complemento nulo, sim. Então a gente pode inserir o nosso registro sem passar o valor de complemento para ele. Então aqui em endereços, né, já estou com a tabela selecionada, eu posso clicar em SQL. A gente vai colocar o insert into endereços, que é o nome da nossa tabela. Quais valores que a gente vai passar? A gente vai passar a rua, a gente vai passar o número, o complemento a gente não vai passar, a gente vai passar o bairro, o CEP, cidade e estado. Então, quais são os valores que a gente vai passar? Para rua, então rua, a gente tem aqui, ó, rua 15, entre aspas, porque é um varchar, vírgula, número 1638, não precisa de aspas, porque é um inteiro. Bairro, o bairro é centro, é um varchar também, então a gente vai colocar entre aspas. Próximo valor, ó, CEP, então a gente vai copiar o CEP daqui. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, porque esse CEP tem tracinho. Será que ele vai aceitar tracinho? Será que ele é inteiro? Será que ele é varchar? Então vou abrir a tabela de endereços em nova aba para a gente conferir a estrutura dessa tabela. Então CEP, ele é um inteiro 11. Então se ele é um inteiro, eu não preciso de aspas, mas eu não posso colocar esse tracinho. Então ele tem que ser formado apenas por dígitos. A cidade, então a cidade a gente vai copiar aqui, é um varchar, a gente coloca entre aspas. E por fim a gente tem um estado. Então estado, 2 caracteres, se a gente voltar na estrutura é um varchar 2. Então beleza, entre aspas, os 2 caracteres, fecha aspas. Então este aqui é um insert para a gente fazer, né, para a gente inserir um endereço no banco de dados. Só que por enquanto eu não sei de quem que é esse endereço. Vai estar lá na tabela de endereços, eu tenho clientes, eu tenho vários registros na tabela de clientes, né? No caso aqui eu só tenho um, mas eu poderia ter vários clientes, vários endereços, e eu não sei qual que é o endereço de quem. Então, depois que eu inserir esse endereço, eu vou precisar relacioná-lo ao nosso cliente. Então aqui eu vou mandar executar. Foi inserida uma linha aqui, tá? Então eu vou salvar essa consulta. Vou clicar em procurar. Aqui em procurar eu tenho a linha do endereço que foi inserido. Então a gente tem o ID dele, que é o ID 1. Então olha só, a gente tem um ID de um endereço que é 1 e a gente tem um cliente cujo ID dele, o identificador dele também é 1. Então a gente precisa falar que o endereço 1 pertence ao cliente 1. Então a gente tem aqui uma tabela chamada clientes endereços, que é exatamente para fazer o relacionamento disso. Então aqui em estrutura a gente tem o ID do cliente e a gente tem o ID do endereço. Então eu vou em SQL e vou falar, ó, insert into o nome dessa tabela, clientes endereços. Aqui eu vou passar os 2 valores, então já posso ir para values. Quais são os valores que eu vou passar? 1, que é o ID do cliente, e depois eu tenho o ID do endereço, que também é 1. Então a gente está falando que o ID do cliente 1 tem o endereço 1. Vou salvar isso aqui e vou mandar executar. Então aqui falou que uma linha foi inserida. Se eu clicar em procurar, vai estar escrito aqui, ó, o cliente 1, que é o Marcos Cunha, ele pertence, né, a esse endereço 1, que é o Rua 15. Então se eu clicar aqui no endereço, ele vai fazer a consulta de qual que é o endereço completo dele. Ok? Então, ó, a gente já colocou o nome do cliente, a gente já colocou o endereço dele, agora falta o telefone. Então, aqui eu vou salvar essa consulta, né? E a gente vai colocar o telefone desse cliente. Então, para isso, a gente vai vir na tabela telefones e vai clicar em SQL. A gente tem aqui os campos que a gente pode inserir. Eu vou na estrutura dessa tabela telefones para a gente ver se tem autoincremente. ID tel, ele é autoincremente, então a gente não precisa informá-lo. DDD é um inteiro, número é um inteiro,
descrição é varchar. Então aqui eu vou colocar um insert into, qual tabela que eu quero inserir? Telefones. Quais valores que eu vou passar para ele? DDD, né? Quais colunas que eu vou inserir valores? DDD, número e descrição. Agora sim, quais os valores para cada coluna? O valor do DDD, ele é 63. Então, 63 inteiro que falou, não precisa de aspas. O número do telefone, então a gente vai colocar o número do telefone, somente dígitos, ele também é inteiro. E por fim, a gente vai colocar a descrição desse telefone. Então, a descrição desse telefone é celular. E é um varchar, então fecha, coloca aspas e fecha parênteses. Então, aqui eu tenho a inserção de um telefone. Vou clicar em executar. Esse telefone foi inserido com a linha, o ID 1. Então, eu vou em procurar, está aqui o telefone 1, ele tem o DDD, o número e o celular. Então, vou colocar aqui esse valor, né, que eu inseri. E agora a gente precisa relacionar, porque no momento eu não sei que esse telefone é do cliente 1. Eu não sei de quem que é esse telefone, e se eu for no cliente eu não sei qual que é o telefone dele. Então, para relacionar essas duas informações, eu vou precisar do ID dos dois. O ID do cliente é 1 e o ID do telefone dele é 1 também. Então, aqui em clientes telefones é que a gente vai fazer essa relação. Então, a gente vai em SQL, a gente vai colocar um insert into, qual tabela? Clientes telefones. Clientes telefones, a gente vai inserir as duas colunas, então nem precisa falar qual que é os valores que a gente vai colocar. O ID do cliente é 1 e o ID do telefone também vai ser 1. Então, agora sim eu vou relacionar o telefone ao cliente e vou mandar executar. Então, aqui ele falou que uma linha foi inserida. Se eu clicar em procurar, está aqui, ó, o ID do cliente, que é o Marcos Cunha, ele tem um telefone celular. Então, ele pega um varchar lá para exibir aqui. Mas se eu quiser ver o telefone, eu clico nesse número 1, ele vai fazer a consulta e vai aparecer o telefone aqui para mim. Então, agora sim, eu sei de quem que é esse telefone. Então, os dados estão relacionados. Deixa eu colocar aqui no nosso documento essa informação. Ok, então agora eu consegui inserir todos os dados desse primeiro cliente. Então, a gente vai partir agora para a informação dos outros dois clientes, tá? Primeiro, eu vou inserir o nome e a data de nascimento na tabela clientes. Depois, eu vou inserir o endereço dele. Eu vou relacionar o endereço ao cliente. Depois, eu vou inserir o telefone e relacionar o telefone ao cliente. Então, vamos lá. Primeiro é a tabela clientes. Eu preciso informar esses dois valores. Então, aqui, ó, a gente vai na tabela clientes, SQL, a gente vai fazer um insert into clientes. A gente vai passar para ele o nome e a gente vai passar a data de nascimento. Values, qual que é o nome? Entre aspas, o nome dessa pessoa. Vírgula, qual que é a data de nascimento? Então, 1987, primeiro é o ano, tracinho o mês com 2 dígitos, 09, tracinho o dia, 15, fecha aspas, parênteses, ponto e vírgula. Já vou inserir o outro cliente aqui, não tem problema nenhum. Então, vou copiar a mesma consulta e a gente vai alterar só os valores que a gente tem aqui. Então, vou lá pegar o nome do próximo cliente, Nicolas, e vou colocar aqui. A data de nascimento, 1967. Então, altero o ano, o mês, 10, o dia, 30. Então, a gente vai inserir os dois clientes de uma vez. Então, vou mandar executar, salvar essas consultas aqui. Se a gente for na tabela clientes procurar, a gente vai ter os 3 clientes cadastrados. Então, a gente tem a Emily como ID 2 e o Nicolas com o ID 3. Então, toda vez que a gente quiser falar de Emily, a gente vai usar o identificador de Emily. Porque se eu falar o cliente 2, eu tenho certeza que eu estou pegando essa linha aqui. Se eu falar o cliente Emily Alves Carvalho, pode ser que exista uma outra Emily Alves Carvalho com o ID 4.
Então, a gente não garante que vai ser só um registro. Agora, se eu pegar pelo ID do cliente, eu garanto que vai ser só um registro. Por quê? Porque o ID do cliente é uma chave primária, a chave primária ela não se repete, ela é um valor para identificar cada linha dessa da tabela. Então, a gente sempre vai usar aqui a chave primária para identificar um cliente. E assim sucessivamente. Se eu quiser falar de um endereço, eu vou falar do ID desse endereço e não da rua. A rua posso ter vários endereços com essa mesma rua. O número, a gente pode ter vários endereços com esse mesmo número. Então, a gente vai usar o ID. Se eu falar endereço 1, eu tenho certeza que eu estou pegando uma única linha. Então, agora a gente vai inserir os endereços desses dois clientes. Então, vou fazer aqui, ó, né, cliquei em endereços, SQL, insert, into, endereços. Quais são as colunas que a gente vai fornecer valor? Rua, número, deixa eu ver se tem complemento. Tem complemento, bairro, CEP, cidade e estado. E agora a gente vem com os valores. Então, o primeiro valor aqui, ó, é rua. Então, a gente tem que seguir a ordem que está dentro desse parênteses aqui em primeiro. Então, se o primeiro valor é rua, eu vou pegar aqui o nome da rua desse endereço. Colocar entre aspas. Vírgula. O segundo valor, número. Então, o número é o 445. Sem aspas, porque ele é um inteiro. Complemento. Então, a gente vai pegar o complemento desse endereço. Complemento entre aspas, porque é um varchar. Vírgula. Qual que é o próximo? O bairro. Então, a gente vai pegar o bairro aqui da pessoa, colocar entre aspas. Vírgula. CEP. O CEP a gente viu que é um inteiro. Então, a gente só vai copiar o número aqui, vai tirar o tracinho para deixar somente dígitos. A cidade. Cidade é varchar, a gente coloca entre aspas. E o estado, a gente também coloca entre aspas com 2 caracteres. Então, aqui eu finalizo o comando de inserção do segundo endereço. Mas eu quero inserir também o outro endereço de uma vez. Aqui eu só estou inserindo o endereço, não estou fazendo nenhum relacionamento ainda. Então, ó, Rua Doutor Edgar, né? 197. Qual que é o complemento? Casa dos Fundos. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que substituir todos os valores. Senão, a gente vai cadastrar o endereço errado. Então, cuidado com Ctrl+C e Ctrl+V. Então, aqui a gente tem o bairro. O CEP vai ser inteiro. Então, remove o tracinho. A gente vai ter a cidade. E a gente tem o estado. Então, aqui eu vou cadastrar os dois endereços, mas ainda não sei de quem que é cada endereço aqui. Vou em executar, salvar essas duas consultas. E aqui, se a gente for em procurar, os endereços estão cadastrados nessa tabela. Então, a gente precisa relacionar agora esse endereço ao cliente, porque no momento eu não sei de quem que é esse endereço. Rua Berlim, será de quem que é esse endereço? Então, eu vou na tabela clientes e endereços para fazer esse relacionamento em SQL e a gente vai fazer um insert into qual tabela? Clientes e endereços. Vou passar os dois valores, então a gente já pode ir para values e a gente vai passar o ID do cliente e o ID do endereço. Então vamos lá. O cliente, né, Emily Alves Carvalho, que a gente inseriu aqui há pouco tempo, ela tem o ID igual a 2. Então, o ID que a gente vai inserir é o 2. Então, o ID do cliente é igual a 2. Qual que é o ID do endereço de Emily? Então, a gente vai lá na tabela endereços
e a gente vai pegar o ID do endereço dela. É esse Rua Berlim, então também é 2. Então reparem, no meu caso, eu tenho o ID do cliente 2 e o ID do endereço 2. Se no de vocês tiver acontecido algum erro durante a inserção, pode ser que o ID alterou e o de vocês não vai ser 2,2 mais. Pode ser que seja o ID do cliente 3, ou o ID do cliente 4, o ID do endereço 3. Então vocês vão ter que verificar na tabela clientes qual que é o ID de Emily e na tabela de endereço qual que é o ID do endereço que pertence a Emily. Então tem que ser completo aqui, ó, igual ao PDF que a gente tem. Então o de Emily é esse segundo, 2, e Emily também é 2. Então vou inserir aqui, ó, insert into, né, na tabela clientes, endereços, esse valor aí. Então ele vai relacionar o 2 com o 2. E eu já vou fazer o relacionamento do endereço de Nicolas. Então Nicolas é 3. Então o ID do endereço é 3. E aqui o ID do cliente é 3. E o ID do endereço também vai ser 3. Então no nosso caso aqui não houve nenhum erro. Então a gente está seguindo a ordem. Mas não teria problema, tá? Se o ID do endereço fosse 4, colocar 3,4. A gente tem que colocar o ID que corresponde ao endereço de Nicolas. Então, a gente tem essas duas consultas e a gente vai mandar executar. Tá feito aí. Vou salvar no nosso TXT. E se eu for em procurar, a gente vai ter aqui, ó, o cliente 1 tem o endereço 1, o cliente 2 tem o endereço 2, o 3 o endereço 3. Ah, qual que é esse cliente? Eu posso clicar aqui que ele vai fazer a consulta dos dados desse cliente. Ok? Então, a gente inseriu essa primeira parte aqui dos endereços para os dois últimos clientes. Faltam os telefones deles. Então, agora eu vou inserir na tabela telefone esses dois telefones que a gente tem aqui. Então, a gente vai lá em telefones, SQL, e a gente vai dar um insert into, a tabela telefones, quais colunas que a gente vai inserir valor? DDD, número e descrição. Quais são os valores que a gente vai passar para ela? Então, o valor do DDD, o primeiro telefone que eu vou cadastrar, eu vou cadastrar esse telefone de baixo primeiro para a gente ver aqui que o ID vai ficar diferente. Então, olha só, eu vou começar pelo telefone de baixo. Então, DDD 71, qual que é o número do telefone? Vou copiar o número aqui, ele é inteiro, então a gente tem que tirar esse tracinho daqui. E a descrição desse telefone, celular. Descrição é baixar, celular entre aspas. Agora, eu vou cadastrar o telefone de cima, que é o 81. Então, 81, qual que é o telefone? A gente tem esse número aqui, que vai ser inteiro, tira o tracinho, e ele tem a descrição comercial. Então, a gente vai colocar comercial. Vou salvar essas duas consultas e vou mandar executar. Então, tá aí, ó. Se eu for em procurar, a gente tem aqui todos os telefones cadastrados. Então, o telefone com o DDD 71, ele ficou com o ID 2. O DDD 81 ficou com o ID 3. Só que a gente não sabe de quem que é esse telefone 2 e de quem que é esse telefone 3. Para isso, a gente vai fazer um relacionamento na tabela clientes telefones. Então, a gente vai em SQL e vai mandar inserir um valor aqui. Então, insert into. A gente vai passar os dois valores. Então, a gente pode colocar values. Opa, o nome da tabela primeiro, né? Clientes, telefones, values. Quais são os valores? Primeiro do ID do cliente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o ID do cliente Emily, que é o ID 2. Qual que é o telefone de Emily? O telefone de Emily, ó, é esse 8199 e esses outros números. Então, aqui a gente vem no telefone. Na tabela telefones a gente tem esses três telefones. O de Emily é esse aqui, ó, 8199-401, né? Bateu aqui. Então, o ID do telefone de Emily é 3. Então, lá na nossa consulta, a gente está falando que 2 é Emily e qual que é o ID do telefone dela? 3. Então, por isso que eu cadastrei o telefone dela depois, para vocês verem que não tem problema eu colocar 2,3. Senão ia ficar tudo 1,1, 2,2, 3,3, né? Fica meio que sem sentido. Mas
é porque aqui a gente está cadastrando sequencialmente. Mas aqui eu posso ter ordem invertida, não tem problema nenhum. Então aqui a gente tem outro insert de clientes e telefones, porque eu vou falar aqui Nicolas, que é o ID do cliente 3, ID do cliente 3, Nicolas, tem o telefone ID do telefone 2. Então esse telefone 71 é de Nicolas. Então o ID 3 pertence ao telefone 2. O cliente 3 tem o telefone 2. Então vou salvar essas duas informações e vou mandar executar. Então aqui a gente já tem esses dados gravados no banco de dados. Então vou salvar aqui no TXT. Beleza. Então a gente já fez a letra A. A gente cadastrou os clientes, a gente cadastrou os endereços, cadastrou os telefones, fez o relacionamento de endereço com o cliente e de telefone com o cliente. Então já tem todas as informações relacionadas. Agora a gente tem que passar para o segundo, letra B, inserir os seguintes produtos. Então aqui a gente tem o nome, a descrição, o valor e a quantidade em estoque. Se a gente for na nossa tabela produtos, o que a gente precisa? Estrutura. O ID do produto é autoincremente, a gente não vai precisar passá-lo. A gente vai precisar de um nome, descrição, valor, quantidade em estoque. Todos são valores obrigatórios, então a gente vai precisar de todos os valores aqui. Então eu vou em SQL, a gente vai fazer um insert into o nome dessa tabela que a gente quer inserir, produtos. Quais são as colunas que a gente vai passar valor? O nome, a descrição, o valor e a quantidade em estoque. Então, quais são os valores que a gente vai passar? Primeiro, o nome do produto. Então, a gente vai buscar aqui qual que é o nome desse produto. Só que o nome do produto, se a gente for lá na tabela produtos de novo, vou abrir nova aba, em estrutura, a gente tem nome do produto, é um varchar 200. Então, ele tem que ser entre aspas. Então, vou colocar aqui entre aspas o nome do produto. Deixa eu tirar o Enter que o PDF dá. E olha o que aconteceu. A gente tem uma aspas aqui dentro para indicar que é de 49 polegadas. Então, a gente precisa falar para o nosso interpretador aqui do SQL que essa aspa a gente precisa salvar. As aspas que a gente tem aqui no começo e no final, a gente não salva no banco de dados. É só para falar que vai vir um conjunto de caracteres. Mas essa aspas do meio a gente quer salvar. Para salvar essa aspas, a gente vai usar uma barra invertida. Então isso aqui é chamado de escape, para a gente escapar algum caractere. Então no banco de dados vai ficar salvo Smart TV LED 49 polegadas, não vai aparecer essa barra. Essa barra aqui é só para falar com o interpretador que essa aspas que vai vir aqui não é para fechar a nossa cadeia de caracteres, e sim para ser salva junto com a cadeia de caracteres. Beleza? Tá aí o nome. Agora a gente precisa colocar a descrição. Descrição é texto, então pode ser uma descrição longa. Vou copiar essa descrição aqui, colocar entre aspas, e ele deu algumas quebras de linhas. Então a gente vai tirar aqui porque é o PDF que faz isso. De novo, a gente tem aqui que escapar essa aspas nossa do 49 polegadas. Então, colocamos a descrição. Próximo campo, valor. Então a gente tem o valor aqui. Posso colocar o valor desse jeito? Ele já até acusou um erro aqui, né? Vamos ver qual que é o tipo de dado que a coluna valor recebe. Ela vai receber um decimal 10,0. Aqui de cara a gente já tem um outro erro. Então, se ela vai ser um decimal 10,0, eu vou ter que informar um número com 0 casas decimais. E ele só pode ser um número, então não pode ter o R cifrão. Tá? Esse R cifrão a gente vai colocar na programação. Na hora de exibir os dados na tela, a gente vai buscar esse valor do banco de dados e na hora de escrever na tela o R cifrão a gente escreve no código e depois a gente informa qual que é o valor que estava no banco de dados. Então tira o R cifrão, aqui não pode ser vírgula, senão ele vai entender que isso aqui é coluna valor e essa daqui é a coluna quantidade em estoque. Então eu estou falando que o valor é 2.599
e ele tem 99 na quantidade em estoque. Não é isso que a gente quer. A gente quer falar que o valor dele é 2.599 e 99 centavos. Então, a gente coloca um ponto. Só que ele não aceita duas casas decimais. A gente precisa arrumar antes de inserir esse valor. Se eu voltar aqui na nova aba, a gente tem valor decimal 10,0 e a gente precisa alterar esse valor. Então, eu vou clicar em muda. E aqui a gente pode informar 10,2, por exemplo. Então, a gente vai ter duas casas decimais. Mandei guardar, está aqui o valor 10,2. Então, vou voltar lá para a nossa consulta. Aqui a gente informou o valor. Então, vírgula, qual que é a quantidade em estoque? Então, quantidade em estoque, que ele tem aqui, 56. Então, tá aí, ó, 56. Quantidade em estoque é inteiro. Então, não precisa de aspas, fica desse jeito. Fechei. Parênteses, ponto e vírgula, vou salvar essa consulta e ver se vai dar certo. Então, executar. Tá aí, uma linha foi inserida, o ID é 1. Então, se eu for em produtos procurar, a gente vai ter o ID do produto 1, qual que é o nome desse produto, reparem aqui na aspas, ó, que ele salvou a aspas, não salvou a barra invertida, era só um escape. A gente tem a descrição, o valor e a quantidade em estoque. Então, todas as informações que a gente usou para cadastrar o produto. Agora a gente precisa cadastrar o novo produto. Então a gente tem aqui, ó, o segundo produto e a gente tem o terceiro produto. Então vamos lá. Em produtos, a gente vai em SQL, insert into, o nome da tabela produtos, quais são as colunas que a gente vai inserir, nome, descrição, valor, quantidade em estoque. Os values, os valores que a gente vai inserir. Então aqui eu já vou copiar essa linha porque eu vou inserir os dois produtos. Então primeiro eu vou colocar os valores do de cima. A gente precisa do nome desse produto. Qual que é o nome dele? Então a gente vai copiar o nome dele aqui, vai colocar entre aspas. Então tá aqui entre aspas. Deixa eu tirar esse enter. Vírgula, o segundo valor que a gente tem que passar, a descrição. Então a gente vai pegar a descrição aqui do produto. Então reparem que eu coloquei essas tabelas aqui na ordem que aparecem as colunas. Mas isso aqui poderia estar trocado, o valor poderia vir primeiro, a descrição depois. Mas o que importa é que aqui no SQL a gente tem que seguir essa ordem, ó. Nome, descrição, valor, quantidade em estoque. Então a gente pôs o nome, agora a descrição, entre aspas, a descrição, deixa eu tirar as quebras de linhas, e a gente tem um caractere para escapar aqui também, então vou colocar uma barra invertida. Agora a gente precisa do valor desse produto, então vou pegar o valor aqui, ó. O valor não precisa do R cifrão e ele é separado a casa decimal pelo ponto. A quantidade em estoque 139. Então está feito o primeiro, né, o insert do segundo produto. Agora a gente vai fazer o insert do terceiro produto. A gente vai precisar primeiro do nome dele, então vou copiar o nome desse produto, colocar entre aspas, remover a quebra de linha. A gente tem a descrição do produto, então deixa eu copiar a descrição desse produto. Entre aspas, a gente só tem que remover agora quebra de linha. Vírgula, o valor desse produto. Então a gente tem aqui, ó, 142,90. Então 142,90, vírgula, quantidade em estoque, 23. Então tá feito. Esse aqui vai inserir os dois produtos que restavam. Então, ó, inseriu um ID 2 e um ID 3. Se a gente for em procurar, a gente tem aqui os três produtos inseridos nessa tabela, com seu respectivo ID, nome, descrição, valor e quantidade em estoque. Então, vou salvar esses valores aqui, né? Essas consultas que a gente realizou. E agora a gente passa para a próxima letra. Então, letra A e letra B, terminamos. Letra C. Adicione o seguinte endereço para Emily. Emily já tem um endereço.
eu vou deixar aquele endereço lá, só que agora a gente vai inserir um novo endereço para Emily. Então, para inserir um novo endereço para um cliente, a gente tem que inserir o endereço na tabela de endereços e a gente vai inserir depois a relação desse endereço com aquele cliente. Então, a primeira parte é inserir esse novo endereço. Então, lá na tabela de endereços, eu vou em SQL e a gente vai inserir esse novo endereço. Insert into endereços, quais colunas que eu vou colocar valor. Então, a gente tem aqui valor para todas, menos o ID. Então, a gente vai colocar rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado. Então, por isso que é útil a gente ter as colunas aqui do lado, para a gente lembrar quais são as colunas que a gente vai inserir. Values, quais são os valores. Então, vamos lá, da rua, eu quero inserir esse valor. É um varchar entre aspas. Qual que é o número? 1100. Então, a gente tem aqui 1100. O complemento, apartamento 507, entre aspas também. O bairro, então a gente vai copiar o bairro, entre aspas, CEP. O CEP já não é entre aspas, por quê? Porque ele é um inteiro, então ele vai colocar o CEP aqui, tirar o tracinho, vírgula, qual que é a cidade. Então, cidade e estado. Fechei parênteses, ponto e vírgula, a gente termina o insert do endereço. Então aqui vou salvar essa consulta e vou mandar executar. Deixa eu salvar no nosso TXT. Então aqui, se a gente for em procurar, a gente inseriu esse novo endereço com ID 4. Então no nosso caso aqui, o ID do endereço é 4. Agora a gente precisa relacionar esse endereço ao cliente, que chama Emily. Então, a gente vai vir aqui em clientes e vai ver qual que é o ID de Emily, é o 2. Então, em clientes e endereços, eu vou fazer um insert aqui SQL. Então, a gente vem insert, into, vou informar os dois valores nessa tabela clientes e endereços. Então, a gente já pode partir para o values. Qual o ID do cliente? 2, que a gente viu que é Emily. Qual que é o ID do endereço? 4, que é o que a gente inseriu agora. No de vocês, volto a falar que pode ser diferente esses IDs. O que importa é o 2, esse primeiro aqui tem que ser do cliente Emily, e esse último aqui tem que ser daquele endereço que a gente acabou de inserir aqui. Então, colocou esses dois IDs, a gente vai mandar executar. Em procurar, a gente tem aqui já o ID do cliente 2 aparece duas vezes. Então, o que isso significa? Significa que Emily tem dois endereços. Um é o endereço Rua Berlim e o outro é uma avenida. Então, ela tem dois endereços. Não tem problema nenhum isso acontecer. Deixa eu salvar essa consulta. Terminamos a letra C. Letra D. Adicione os seguintes telefones para Nicolas. Então, primeiro a gente tem que adicionar os dois telefones e depois a gente vai relacionar o ID de Nicolas. Então, lá na tabela telefones, a gente vai vir em SQL, a gente vai colocar um insert into telefones, que é o nome da tabela. Quais são as colunas que a gente vai passar valor? DDD, número, descrição, os values, que a gente vai passar para esse insert. Então, os values são, primeiro é o DDD, então o DDD aqui é 71. O 71 é um inteiro, depois vem o número, então eu vou copiar o número do primeiro telefone. E a gente vai tirar o tracinho porque ele é um inteiro, então somente dígitos. E depois a descrição, descrição entre aspas. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou copiar essa linha e colar, porque agora eu vou alterar só as informações. O DDD permanece o mesmo, o número de celular a gente muda,
Então, tiro o tracinho. E aqui a gente tem a descrição, que é comercial. Então, vou salvar essas duas linhas e vou mandar executar. Falou que inseriu um ID 4 e o ID 5. Então, a gente já pode até guardar esses números. Por quê? Porque agora a gente vai relacionar. A gente vai relacionar o cliente ao telefone. Então, a gente vai pegar o ID do cliente, que é Nicolas, porque aqui falou para Nicolas, e a gente vai pegar o ID dos dois telefones que a gente inseriu. Então, o ID 4 e o ID 5. No caso de vocês, pode ser que esse ID seja diferente. Então, a gente vem aqui, ó, clientes, telefones. A gente vai em SQL, insert, into, clientes, telefones. A gente vai passar os dois valores, então a gente vai colocar values. Qual que é o ID do cliente? Então, eu vou lá na tabela de clientes e vou ver qual que é o ID de Nicolas. É o 3. Então, o ID do cliente, no meu caso, é 3, vírgula. Quais são os IDs dos endereços dos telefones que eu coloquei? Era 4 e 5. Então, eu vou fazer uma linha para inserir o relacionamento do cliente 3 com o telefone 4. E eu vou fazer uma linha para inserir o relacionamento do cliente 3 ao telefone 5. Então, no meu caso, eu vou colocar esses valores para relacionar os dois telefones que eu acabei de cadastrar ao cliente Nicolas. Vou mandar executar. Então, está aqui, ó, foi inserida as duas linhas com sucesso. Então, se eu for aqui em procurar, a gente vai ter aqui, ó, ID do cliente. Olha só, o ID 3, que é o de Nicolas, aparece 3 vezes. Por quê? Porque ele tem 3 telefones. O telefone 2, o 4 e o 5 é de Nicolas. Então, eu posso ligar para qualquer um desses telefones que eu vou conseguir falar com Nicolas. Então, terminamos a letra D também. Agora, a gente vai para a letra E. Adicione as seguintes informações de compra. Lembre-se de atualizar a quantidade do produto em estoque após cada cadastro de compra. Então, isso é importante. Marcos comprou uma Smart TV. Se ele comprou uma Smart TV, a quantidade em estoque diminuiu em 1, certo? Então, vamos lá. Para colocar a informação de compra, então, a gente já tem cadastrado o cliente, a gente já tem cadastrado o produto, né, e a gente já tem cadastrado o endereço. Beleza, então. Então, a gente vai cadastrar a compra. Então, vamos ver o que eu tenho aqui em compras. Compras, a gente vai informar o ID da compra, não precisa porque é autoincremente. A gente vai informar o ID do cliente, então por isso que a gente já tem que ter cadastrado o ID do cliente, porque ele é uma chave estrangeira. A data que foi comprado, então ó, a gente vai colocar o ID de Marcos, a data que foi comprada e o endereço de entrega. Então a gente já tem aqui o endereço de entrega. Então, ó, eu vou em SQL, vou colocar o insert into compras. Quais são as colunas que eu vou informar valor? Vou informar para o ID do cliente, vou informar qual que foi a data e vou informar o endereço de entrega. Então, vem os valores para a gente informar. O primeiro, o ID do cliente. Então, a gente vai lá na tabela de clientes e vai ver qual cliente que a gente vai colocar o ID. Marcos. Marcos que comprou, então o ID dele é 1. Então, aqui a gente vai colocar o ID do cliente 1, vírgula. Qual a data? Então, a data está aqui, ó, 23/10/2018. Só que a gente tem que colocar, entre aspas, de trás para frente, né? Então, 2018 é o ano primeiro, depois o mês e depois o dia. E a gente precisa do endereço de entrega. Mas o que é um endereço de entrega? Eu vou lá em compras de novo para a gente ver a estrutura dessa tabela. O endereço de entrega, ele é um inteiro. E ele é uma chave estrangeira. Se a gente for em Relation View, a gente vai ver isso, ó, endereço. O endereço de entrega, essa coluna endereço de entrega, ele referencia o banco de dados americanos, a tabela dos endereços, o ID endereço. Então, eu tenho que pegar algum ID do endereço lá da tabela de endereços. Então, vamos na tabela de endereços. Tá aqui, ó. É algum endereço desse aqui que eu vou relacionar lá, né? A gente vai estar fazendo uma compra para Marcos. Qual que é o ID de Marcos? A gente já viu que é o ID 1. Se eu for em clientes e endereços, quais são
IDs de endereços que eu tenho para Marcos. Marcos é o ID 1, então a gente só tem aqui ó, uma linha. O único endereço que é de Marcos é o endereço 1. Então, nesse caso aqui, a gente pode até conferir. Ó, o ID do endereço 1, ele é para Gurupi. Então, aqui a gente tem que colocar esse ID na nossa tabela, na nossa linha aqui de compra. Então, a gente vai colocar o ID do endereço que é para entregar, que é o ID 1. Ele só tem esse endereço, então não teria erro, tá? A gente vai pegar o endereço que está relacionado com Marcos. Senão a gente vai mandar a encomenda para outra casa, né? E não pode. Então a gente vai inserir essa compra aqui, né? Só que a gente não colocou nenhum produto ainda. Então a informação de produto a gente vai listar aqui, ó, compras produtos. Então a gente tem uma tabela compras produtos para relacionar essa compra com todos os produtos que foram vendidos. Então, primeiro eu tenho que cadastrar a compra. Vou mandar executar. Cadastrei a compra, agora a gente vai em compra. Deixa eu só colocar aqui, procurar para a gente ver. Ó. O ID da compra é 1, o ID do cliente é 1, que é o Marcos, a data que foi comprado e o endereço de entrega. Então agora a gente vai em compras produtos. Compras produtos vai precisar ó, ID da compra, o ID do produto, qual que foi o valor daquele produto e qual que foi a quantidade que ele comprou. Então a gente vai inserir aqui o primeiro produto que foi comprado por Marcos. Então SQL, a gente vai colocar insert into qual tabela? Compras produtos. A gente vai inserir todas as colunas? Vai, então a gente já pode partir para o values. A primeira coluna, o ID da compra. Eu acabei de cadastrar a compra, ó. A gente pode vir aqui na tabela compras, está aqui, ó. É essa compra que eu estou falando, então o ID dela é 1. Então, no meu caso aqui vai ser 1. No de vocês eu não sei, tem que verificar na tabela compras. Vírgula, o ID do produto. Então a gente vai na tabela produtos. Aqui a gente tem 3 produtos. O que Marcos comprou? Marcos comprou uma Smart TV LED 49 polegadas. Então foi o produto 1. Então Marcos comprou o produto 1. Qual que é o valor? Ó, não falou o valor que ele pagou, né? Ele pagou o valor que estava lá. Então o valor dele ó, é R$ 2.599,99. Só que aqui a gente tem um decimal com 2 casas, um número decimal com 2 casas decimais. Vão lá em compra produtos, abrir nova aba, só para eu ver a estrutura dessa tabela. Olha só, valor está 10,0, então a gente precisa alterar esse tipo, né, dessa coluna. Então a gente tem valor decimal, vou colocar 10,2 e vou mandar guardar. Beleza, então volto aqui na minha consulta, né? A gente está falando que a compra 1 tinha o produto 1 com esse valor. Qual que é a quantidade que Marcos comprou? Marcos comprou uma Smart TV. Então a gente vai colocar aqui, ó, vírgula, a quantidade 1. Fechou. Só que ele fala uma coisa. Lembre-se de atualizar a quantidade do produto em estoque após cada cadastro de compra. Então aqui a gente precisa o quê? Atualizar o valor dessa tabela. Então a gente precisa atualizar um produto assim que a gente executar a compra. Então aqui a gente vai colocar um update. Então a gente vai update. Qual tabela que a gente quer atualizar? A gente quer atualizar a tabela produtos. Então a gente vai colocar o produtos. A gente quer atualizar a quantidade em estoque. Então qual que é o nome da coluna? Ó? Quantidade em estoque. Quantidade, underline, estoque. Qual que é o valor que a gente quer colocar? Era 56, então a gente quer colocar 55. Depois que a gente aprender o comando select, a gente vai ver como fazer isso aqui de forma mais automática, porque a gente está pegando o valor que está lá, ó, 56. Mas se nesse meio tempo que a gente está escrevendo aqui, outra compra foi realizada, isso aqui a gente vai ter um erro. E aqui a gente vai ter o conceito de transação também. Então a gente teria que
bloquear, né, uma compra enquanto a gente não terminar essa daqui. Mas isso é para banco de dados 2. Então, quantidade em estoque, a gente vai subtrair um valor que está lá. Então, está 56, a gente vai passar para 55. Só que se eu fizer assim, update produto 7, quantidade em estoque 55, o que ele vai fazer? Para todos os produtos, ele vai colocar quantidade em estoque 55. Então, a gente precisa falar where, então, onde que eu vou fazer essa alteração? Então, eu vou falar qual linha que eu quero fazer essa alteração. Para eu identificar qual linha, eu preciso usar a chave primária, que é o ID do produto. Então, onde o ID do Pro, né, tá escrito ID Pro, isso, o ID do Pro foi igual ao ID do produto que eu quero alterar. Então, nesse caso, é 1. Então, foi o ID do produto que eu usei aqui em cima, ó. Então, onde o ID do produto é igual a 1, ponto e vírgula. Então, ele vai falar, ó, atualize na tabela produtos, a quantidade em estoque passa para 55, onde o ID do produto foi igual a 1. Então, para aquele produto igual a 1, a quantidade do estoque vai ser 55. Por quê? Porque eu estou fazendo uma compra aqui em cima. Ok? Então, vou salvar essas duas informações, vou mandar executar. Se eu vier aqui em procurar, a gente tem, ó, o ID da compra 1, produto 1, o valor que foi pago e a quantidade comprada. Na tabela de produtos, se eu clicar em procurar de novo, a quantidade em estoque mudou para 55, ok? Então, aqui a gente fez um update abaixo do nosso insert. Inseriu uma compra, atualizou a quantidade em estoque. Então, vamos lá. Continuando, a gente precisa fazer o quê? Inserir mais duas compras. Então, a gente vai inserir primeiro aqui o de Emily. Emily comprou um smartphone e duas Smart TV Box, tá? Então, a gente tem aqui dois produtos para uma compra só. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente cadastra a compra. Então, a gente vai na tabela Compras, SQL, Insert, into Compras. Eu vou passar todos os valores, então, values. E a gente vai passar aqui, mentira, o ID da compra eu não vou passar, né? Então, a gente vai passar quais são as colunas que a gente vai colocar. O ID cliente, porque o ID da compra é autoincremente, então deixa que ele faz por conta dele. ID cliente, data, endereço de entrega. Os valores. Então, a gente vai passar o primeiro ID cliente. Quem foi o cliente? Emily. Qual que é o ID de Emily? Então, a gente vai abrir a tabela clientes. A gente tem aqui Emily, o ID é 2. Então, a gente vai colocar o ID do cliente 2, vírgula, qual que é a data que ela comprou? Está aqui, ó, 20 de 10 de 2018. Então, a gente vai colocar 2018, 10, 20. Qual que foi o endereço de entrega? Pediu para entregar no seu endereço em São Paulo. Então, a gente vai vir aqui, ó, clientes e endereços. A gente já sabe que o endereço que o ID de Emily é 2. Então, aqui no clientes e endereços, a gente tem tem o ID aqui, né? E a gente tem dois registros com o cliente 2. Então, ó, Emily está na segunda linha e Emily está na terceira. Então, quer dizer que ela tem dois endereços possíveis para entrega. Quais são os IDs desses endereços? O 2 e o 4. Então, a gente tem dois endereços para Emily, 2 e 4. Eu vou lá na tabela de endereços. Qual que é o endereço 2 e qual que é o endereço 4? O endereço 2 é o endereço que ela tem de Pernambuco. O endereço 4 é o endereço que ela tem de São Paulo. Então, se quer entregar no endereço de São Paulo, ela quer entregar no endereço 4. Mas a gente só tinha o 2 e o 4 para Emily, porque na tabela de relacionamento a gente viu que o ID 2, que é o de Emily, se relaciona com o 2 e o 4. Então, aqui na nossa consulta, no nosso insert, a gente vai colocar que o endereço de entrega é o ID 4. Então, eu vou copiar. Isso aqui a gente está inserindo a compra, executar. Salvar aqui. A compra recebeu o ID 2. Se eu for em procurar, essa compra aqui, ó, com o cliente 2, que é Emily, nessa data,
nesse endereço de entrega, a gente tem o ID da compra 2. Então, agora a gente vai relacionar a compra aos produtos. Então, a gente vai clicar em compras, produtos, SQL, né? E a gente vai colocar aqui o insert, into compras, produtos. A gente vai inserir todos os valores. Então, values. O ID da compra, a gente viu que é 2. Qual que é o ID do produto? Então, o que Emily comprou? Emily comprou um smartphone primeiro e 2 Smart TV Box. Então, ela comprou o smartphone Moto G6. Esse smartphone Moto G6, a gente vai em produtos aqui, abrir nova aba. Fechar um pouco de aba aqui. O Moto G6, ele tem o ID 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o ID do produto é igual a 2. Qual que é o valor desse produto? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 999. 999. Vírgula. Qual que é a quantidade que Emily comprou? Ela comprou um smartphone. Então, a gente vai colocar aqui 1. Ponto e vírgula. Mas se ela comprou um smartphone, a gente precisa atualizar essa informação na quantidade de estoque. Então, update. Qual tabela? Produtos. A gente vai setar a quantidade estoque para, vamos ver quanto que tinha. Então, o smartphone Moto G6 tinha 139, menos 1, 138. Onde, que a gente não pode atualizar em todos os produtos, onde o ID Pro, que é o ID do produto, vai ser igual, ó, ao ID do produto que eu estou inserindo aqui, que é o 2. Então, onde for 2 aqui no ID Pro, eu vou atualizar essa informação para 138. Beleza. Mas ela tem mais produtos para inserir aqui nessa compra. Então, eu vou colocar outro insert aqui, ó. Insert into compras, produtos. Quais são os valores que a gente vai colocar? O ID da compra é o mesmo. Ela comprou esses produtos na mesma compra. Então, 2. Qual produto? Agora ela comprou uma Smart TV Box. Então, a gente vai colocar aqui o ID desse produto, que é Smart TV Box Android, é o 3. Então, o ID do produto é 3. Qual o valor que ela pagou? Ela pagou R$ 142,90. Qual foi a quantidade? Então, aqui, ó, falou que ela comprou 2 Smart. Então, a gente tem aqui o valor, a quantidade 2. Só que se a gente comprou 2, agora a gente tem que atualizar a quantidade em estoque e subtrair 2 lá. Então, a gente vai fazer um update em produtos. A gente vai setar a quantidade estoque para quanto? Para quanto tinha lá menos 2. Então, a Smart TV aqui, Box, tinha 23, menos 2, ela vai ficar com 21. Mas onde que a gente vai atualizar? Onde o ID do produto foi igual a 3. Então, não é todos os produtos. A gente tem que colocar o where. Então, aqui a gente vai colocar os 2 produtos para essa compra realizada por Emily. Tá? Então, a gente vai falar, ó, que ela comprou um smartphone, que ela comprou do Smart TV Android. A gente já falou o dia, já falou o endereço de entrega. Então, beleza. Então, vou salvar esse valor, executar. Está feito. Inseriu 2 linhas e atualizou outras 2, porque a gente usou 2 updates. Ok? Então, se eu vier aqui atualizar, ó, 139,23 passou para 138,21. E aqui, na compra produtos, a gente tem, ó, o ID da compra 2, comprou o produto 2. Uma quantidade, né? E a gente tem pelo preço de 999. O ID da compra 2, ela comprou o produto 3 por 142,90, um total de 2 produtos. Então, se eu quisesse saber o total da venda da compra 2, era só eu vir nessa tabela, pegar esse valor e multiplicar pela quantidade, então 999 vezes 1, mais esse valor vezes essa quantidade. A gente teria o valor total da compra, ok? Mas a gente não precisa armazenar esse valor. Ele é um valor que a gente vai calcular com os valores que a gente já tem no banco de dados. Então, a gente terminou essa parte aqui de Emily. Agora, a gente precisa falar que Marcos comprou 2 smartphones, né, Motorola, nesse dia, e pediu para entregar
nesse endereço. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro a gente cadastra a compra. Então, a gente vai em compras, SQL, insert into, em compras, vou inserir todos os valores? Não. Então, quais os valores que eu vou inserir? Eu vou inserir o ID do cliente, eu vou inserir a data e vou inserir o endereço de entrega. Quais são os valores que a gente vai inserir? O ID do cliente, Marcos, quem lembra o ID dele? Então, a gente vai aqui ó, na tabela clientes, aquele Marcos, o ID dele é 1. Então, ID 1, qual foi a data? Então, ele comprou em 24/10/2018. Então, 2018, 10, 24. Vírgula. Qual que foi o endereço de entrega? Então, falou aqui que pediu para entregar no seu endereço em Gurupi. Então, se a gente for aqui ó, em clientes e endereços, a gente sabe que o ID de Marcos é 1. Então, o único 1 que a gente tem aqui é essa linha, cujo endereço é 1. Então, se a gente for lá na tabela de endereços, a gente vai ver que o endereço 1 é o de Gurupi. Então, a gente vai colocar aqui o ID 1. Ponto e vírgula, finalizei a inserção de compras. Então, a gente vai em executar. Então, o ID dessa compra foi igual a 3. Então, a gente vai salvar esse comando. E a gente está vendo aqui que o ID da compra foi igual a 3. Agora eu vou relacionar os produtos a essa compra. Então, a gente vai em compras, produtos, SQL. Então, a gente vem em insert, into, compras, produtos. Vou inserir todos os valores, então, values. O primeiro aqui, ó, ID da compra, qual que foi? A gente falou aqui, ó. Vou olhar de novo, ó, 3. Tá? Então, a última compra que a gente inseriu foi a compra 3. Aqui, Marcos comprou 2 smartphones Moto G6. Então, o ID do produto vai ser o que? Ó? Produto, Moto G6 é o ID 2. Então, 2. Qual que foi o valor que ele pagou? O valor do smartphone, 999. Qual a quantidade que ele comprou? Ó? Comprou 2 smartphones. Então, 2. Terminei a relação de produtos com compras. Agora, a gente precisa atualizar o valor do estoque. Então, update, a tabela produtos. A gente vai setar a coluna quantidade estoque. Para que valor? Para a quantidade de smartphone que a gente tem, 138 menos 1. Menos 2, ele comprou 2. Então, 136. Mas onde que a gente vai atualizar? Não são todas as linhas. Onde o ID Pro, que é o ID do produto, foi igual a 2. Ó. Então, a gente só vai atualizar nessa linha aqui. ID Pro igual a 2. Então, eu vou mandar executar essas duas consultas. Então, falou aqui que foi feito com sucesso. Salvo de novo. Terminamos a letra E. Beleza? Agora a gente precisa fazer a letra F. Nicolas percebeu que sua data de nascimento está incorreta e pediu para que você alterasse para essa nova data. Então, a gente precisa atualizar um registro na tabela de clientes, mas onde for Nicolas. Então, aqui ó, a gente vai vir na tabela de clientes, a gente vai precisar atualizar esse valor, Nicolas. Essa data de nascimento está incorreta. Então, SQL, update, clientes, 7. O que eu quero corrigir? A data de nascimento. Eu quero colocar qual data de nascimento? Então, a gente vai pegar a data de nascimento de Nicolas aqui, ó, 1967, tracinho, o mês 11 e o dia 30. Então, se eu fizer isso aqui, vai alterar a data de nascimento para todos os clientes. Então, a gente precisa colocar onde, where, o ID do cliente. Por quê? Porque com o ID do cliente é que eu identifico uma linha. Então, para eu alterar somente a linha daquele cliente, eu vou usar a chave primária, que é o ID do cliente. Foi igual a quanto?
Então a gente vai vir aqui em clientes, ó, e vai verificar qual que é o ID de Nicolas, né? Tá pedindo para alterar o de Nicolas. Nicolas percebeu. Então o ID de Nicolas é 3. Então where ID cliente foi igual a 3. Ponto e vírgula, a gente vai executar essa consulta. Então aqui, ó, a gente tinha Nicolas com 1967, 10, 30, né? E a gente tem que agora o mês é 11, então a gente vai clicar em procurar para atualizar e ele corrigiu esse mês para a gente por causa dessa consulta que a gente executou. Então, pelo update. Então, letra F, ok. Agora, G, altere o nome do bairro do endereço de Emily em Pernambuco para Jardim Norte. Então, a gente tem que alterar esse endereço de Emily. Então, vamos lá. Na tabela endereços, a gente tem que alterar algum endereço desse. Qual o endereço que vai ser? Se a gente for em clientes endereços, a gente tem que Emily é o 2. 2, a gente pode alterar o endereço 2 ou 4. Então, lá na tabela de endereços, a gente tem o endereço 2, que é em Pernambuco, e o endereço 4, que é em São Paulo. Quer alterar o endereço 2, quer alterar o bairro de Jardim América para Jardim Norte. Então, a gente vai alterar essa linha. Qual linha? O ID endereço 2. Então, a gente vem em SQL, a gente vai falar, ó, update. Qual tabela? Endereços. A gente vai setar algum valor. Qual valor? O bairro. Então, eu vou falar que o bairro vai ser agora Jardim Norte. Mas onde que vai ser Jardim Norte? Onde o ID do endereço, que a gente já viu ali, foi igual a 2. Ok? Então, ele vai alterar só o endereço 2, só vai alterar o bairro desse endereço 2, vai atualizar esse valor. Executei. Agora, se a gente for em clientes aqui, ó for endereços, né? O endereço 2 vai estar Jardim Norte. Então, feita a alteração corretamente. Então, vou salvar esse comando. E a gente tem aqui a letra G feita. Agora, a gente precisa apagar o telefone de Nicolas. Então, a gente vai fazer a letra H. Telefones. A gente tem aqui uma tabela com vários telefones. Mas eu vou em clientes primeiro para saber quem que é Nicolas. Nicolas é o cliente 3. Se eu vier em clientes telefones, a gente tem aqui, ó, 3 telefones para Nicolas. O 2, o 4 e o 5. Então, eu vou apagar o 2, o 4 ou o 5. Algum desses 3. Então, se a gente vier aqui em telefones, a gente vai apagar o 2, o 4 ou o 5. Aqui pediu para apagar o que vai terminar com 6525. Então, desses, né, que a gente tem aqui, o que termina com 6525 vai ser o ID do telefone 2. Então, a gente pode conferir o número completo, 996276525. Então, o ID do telefone que a gente tem que apagar é o ID 2. Só que reparem, então, eu vou apagar o ID 2. Então, a gente vai vir em SQL, delete from telefones. Se eu fizer isso, apaga todos os telefones. Where, vou falar qual telefone que eu quero apagar. O ID do telefone vai ser igual a 2. Então, vamos ver se ele vai deixar apagar. Executar, vai perguntar se realmente quer apagar. Ele não deixou. Por que que ele não deixou? Porque, olha só, se a gente for na tabela clientes telefones, em estrutura Relation View, a gente vai ver aqui que tem uma chave estrangeira que está falando que o ID telefone vai referenciar o telefones, então a tabela telefones, o ID do telefone de lá. E aqui está falando que na hora que apagar o telefone lá, ele não vai deixar, porque está restrict. Então, se o cliente tiver um telefone, se aquele telefone pertencer a algum cliente, ele não vai deixar apagar, porque aqui está escrito restrict. Então, para eu apagar aquele telefone, primeiro eu tenho que apagar a relação daquele telefone com aquele cliente. Então, aqui, ó, eu tenho essa tabela.
A gente sabe que o cliente é o número 3 e a gente sabe que o cliente tem o ID telefone 2, que é o que a gente quer apagar. Então, enquanto essa linha estiver presente nessa tabela, ele não vai deixar apagar o telefone 2. Então, primeiro eu tenho que apagar essa relação aqui. Então, eu vou em SQL, ó, e vou falar para delete from clientes telefones. Só que se eu fizer isso, vai apagar tudo. Onde o ID do cliente, que é o ID do Nicolas, foi igual a 3. Mas se eu fizer isso aqui, ele vai apagar todos os telefones de Nicolas. Por quê? Olha só, eu vou abrir aqui de novo a tabela clientes telefones. Clientes telefones, eu vou apagar onde o ID do cliente foi igual a 3. Então, ó, aqui é igual a 3, aqui é igual a 3, aqui é igual a 3. Então, ele vai apagar as 3 linhas. A gente precisa colocar mais uma condição. A gente vai falar, ó, vai apagar onde, né, o ID do cliente for igual a 3 e o ID do telefone for igual a 2. Então, aqui a gente precisa colocar, ó, and o ID do telefone for igual a 2. Agora, ele vai apagar apenas uma linha dessa tabela. Então, executando isso aqui, a gente vai ter, ó, a gente vai apagar essa linha do meio. Então, vou mandar executar. Ok. Executou. Se eu atualizar essa tabela aqui, ó, ele apagou aquela linha do meio. Então, deixa eu salvar esse delete. Agora sim, eu vou lá na tabela de telefones e eu vou conseguir apagar o telefone 2, porque ele não está relacionado naquela tabela mais. Então, aqui eu vou em SQL, a gente vai colocar um delete from o nome da tabela telefones, where o ID tel foi igual a 2. Então, é a mesma consulta que eu havia feito anteriormente, só que antes ele não deixou, porque tinha um telefone relacionado ao cliente. Se eu clicar em executar agora, ele pede para confirmar, a linha foi afetada. Então, se eu vier em telefones, ó, não existe o ID 2 mais. Com isso, a gente apagou o telefone de Nicolas. Beleza? Agora, a gente precisa adicionar 2 novos clientes com 2 endereços e 3 telefones cada. Relacionar 2 compras a esses 2 clientes. E lembrar sempre de atualizar a quantidade de estoque. Então, essa letra aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque aqui tudo a gente já fez. Ó, adicionar 2 novos clientes. A gente vai precisar adicionar o nome e a data de nascimento. A gente vai precisar adicionar o endereço, relacionar o endereço ao cliente que a gente acabou de inserir. A gente vai inserir todos os telefones para aquele cliente. Então, aqui a gente já inseriu, ó, 2 telefones para um cliente só. Então, a gente já sabe como fazer isso. Tá? Então, aqui a gente vai inserir, ó, 2 endereços para cada cliente. Então, vocês vão cadastrar um cliente, nome e data de nascimento, vai cadastrar 2 endereços, depois vai relacionar os 2 endereços àquele cliente, vai cadastrar 3 telefones, depois vai relacionar 3 telefones àquele cliente e fazer 2 compras a esses 2 clientes. Então, vocês podem escolher o que esses clientes vão comprar. Só que vocês têm que lembrar sempre de atualizar a quantidade em estoque. Beleza? Então, agora é com vocês. As dúvidas vocês podem levar na próxima aula para a gente tirar. Então, falou, galera!